Então, ecrã, assim, para só começamos com as pessoas que estão presentes, né? Costuma dizer. Começamos com as pessoas presentes. Era para ser muito mais tarde, né? Mas, como se costuma dizer, de boas intenções está o inferno cheio. Então, boa noite, muito boa noite. Partilhar aqui no meu ecrã. Boa boa noite, quem está presente. Boa noite. Vamos começar. Vou pegar aqui a minha notinha. Boa. Só para informar que nós já estamos no ar. Venham. Venham. Estou a avisar as pessoas que a live já começou, apesar de partilhado. Vamos lá, partilhar. É sempre muito complicado fazer lives. É, eu acho, para mim, eu acho complicado. Existe uma energia que eu admiro, acho que tem admiro mesmo, assim, a sério, mas vamos lá. Transmitir para as que estão, porventura, distraídas ou distraídas, e nós estamos, não sei, muito. Deixa eu ver aqui. Estudo ao vivo, direito e depois. Pronto. Então, vou começar. Acho que temos aqui o mínimo de condições. Vamos lá avançar para o que realmente interessa, que é a nossa live de hoje. Vamos. eh, Obrigado, Bertrand. Ah, sim. Pronto. Sim, depois dessa confusão toda, espero que a edição ajude. Boa noite, saudações a todas as pessoas
que me acompanham, que nos acompanham enquanto FTC. É um prazer estar convosco nesta live para falarmos de justiça social. A live surge em função da comemoração do dia 20 de fevereiro, que é o Dia Internacional da Justiça Social. Para quem não me conhece, eu sou a Florida Delo, sou da FTC e hoje estou aqui para partilhar informações, dados, estudos sobre justiça social, só que numa perspectiva diferente. Yeah, uma perspectiva diferente. E o tema é exatamente pensar a justiça social como um indicador de risco invisível nas empresas angolanas. Então, como é que eu começaria? E aí eu até passaria a bola para vocês. Vocês vão de concordar comigo que geralmente, quando ouvem falar sobre justiça social, o que é que vos vem à cabeça? Primeiramente. Então, geralmente, quando nós falamos de justiça social, nós temos tendência a pensamos imediatamente em quê? Em políticas públicas, pensamos em quê? Em desigualdade social, pensamos em responsabilidades do Estado e questões afins. Mas raramente fazemos uma pergunta essencial. Qual é o papel das empresas na justiça social? Hoje quero convidar-vos a olhar para a justiça social a partir de uma perspectiva diferente. A justiça social enquanto um indicador de risco invisível dentro das organizações, dentro das próprias organizações. O que eu estou a chamar de organizações são as organizações corporativas, nomeadamente as empresas. Significa dizer, o que não significa dizer que outros tipos de institutos jurídicos não possam também aproveitar-se da palestra de hoje. Então, nós estamos aqui para falar sobre a justiça social organizacional. Já ouviu falar? Sabia? Podem ir interagindo, podem ir deixando os vossos comentários. Não, mas, então, hoje eu estou aqui para vos convidar para falar de justiça social nesta questão. E observando um pouco a realidade empresarial angolana, percebemos algo recorrente. Falo por mim, mas falo também por pessoas que eu conheço. Muitas empresas ainda não se veem dentro desta agenda. Mas atenção, atenção, já enfrentam os desafios no dia a dia. Começando pela justiça social de empresas, vamos pensar assim. De uma forma geral, se pensarmos num conceito simples e básico, justiça social significa acesso equitativo a oportunidades, respeito aos direitos e distribuição justa de recursos. Isso aqui, uma definição, um conceito muito reduzido, muito simples, para que possamos compreender. Em que isso se traduz dentro das empresas? Dentro das empresas, nós vamos estar a falar essencialmente de progressão, salários, cultura organizacional e retenção. Ah, e um último aspecto também muito importante: acesso à decisão. E isso não é ideologia, é governança. Quem está no setor corporativo há de perceber quão importante essa temática é. Portanto, o que não é medido não é gerido. E pensando concretamente em Angola, e aqui trazendo a nossa realidade, que é onde nós estamos, o tema entrou para as empresas angolanas, falo aqui, a partir de uma exigência internacional. Infelizmente, embora a realidade nacional gritasse por medidas nesta matéria, infelizmente foi via exigências internacionais. Falo aqui de investidores, parceiros finais, relatórios GSGs internacionais, e mesmo assim ainda há muitas empresas, e eu converso com alguns responsáveis de empresa, algumas responsáveis de empresa, que dizem ou que veem a agenda da justiça social organizacional como uma agenda externa. Como que dá muito trabalho? Dá muito trabalho.
infelizmente, é um tema do Estado. Acho que algumas deviam ser. Além disso, temos um problema estrutural. Não temos a cultura de medição. Dados, de medir, de quantificar, às vezes até na perspectiva mesmo de qualificar, no sentido de qualitativo. Então, se as empresas não medem desigualdade salarial, retenção por perfil, progressão segmentada, segurança psicológica, estágio de curso, estágio de posição não é governança. É neste sentido que entra o conceito do risco invisível dentro da cultura organizacional, dentro da justiça social organizacional. A justiça social nas empresas funciona então como um indicador de risco invisível. Social organizacional. Por que eu digo isso? Porque a maior parte das vezes, eu devo dizer que nunca vi, eu não conheço tudo, a maior parte das vezes não é nada que aparece no balanço financeiro, por exemplo, mas aparece, adivinhem, aparece em conflitos estruturais, aparece saídas, aparece pura defesa, aparece em decisões. E aqui nós vamos falar de conflitos. Está invisível no financeiro, mas aparece em outras dimensões, as quais os vão dizer amanhã. É natural, sim, sabemos disso. Mas, atenção, existe um tipo de conflito que compõe a confiança e reduz a estrutura. E isso é mensurável. Você pode medir até que ponto a tua empresa está bem numa situação de risco. Outro exemplo, talento jovem. Angola é um país jovem, cerca de 62% da população, segundo o censo, tem menos de 25 anos. Mas talento aprimorado sai quando não vem. Vocês vão concordar comigo, muitas pessoas, se calhar, já vivenciaram essa situação ou já ouviram de casos de pessoas que terão vivenciado esta. Então, são questões que não aparecem no trimestre, mas certamente após alguns anos, a estagnação. A estagnação, essa sim é visível e vai aparecer. Portanto, o crescimento financeiro não é o único indicador de sustentabilidade. E isso é extremamente importante. Para não estar a falar no vazio e não ser demasiado teórica, permitam-me partilhar com vocês algumas situações. Eu deixei aqui o meu PowerPoint parado, mas acho que é importante voltar a ele, porque fazer um resumo, talvez, que eu já tratei, né? Eu fiquei entusiasmada aqui a falar, deixei o PowerPoint, mas é justamente essa ideia de que a justiça social dentro das empresas vai se manifestar em termos de progressão, igualdade salarial, cultura de retenção e acesso à decisão. Como eu referi, não é ideologia, é exatamente governança. Então, eu já andei um bom bocado. Aqui, a nível da Angola, nós temos, infelizmente, ainda algumas resistências por parte das empresas, a maioria das empresas têm resistência. Por isso, o tema entra, então, é vista como sendo algo que é trazido de fora, que não é do nosso interesse, embora a nossa realidade grite por responsabilidade social organizacional. Foi também um bocado de exigência de investidores, parceiros internacionais e relatórios GSG.
Então, isso é visto como uma agenda externa, não, isso não é nosso, isso não é da nossa cultura, isso dá muito trabalho, simplesmente esse é um tema do Estado, não da empresa. Só que o que as pessoas não sabem é que isso é um tema para todos os países, e Angola não é exceção. Como é que este risco invisível vai se manifestar então na saída de talento jovem da empresa? Nós vemos na cultura defensiva na empresa e, sobretudo, o conflito estrutural, que é este conflito que vai corroer a confiança e vai reduzir a produtividade da própria empresa ou da organização. E isso é mensurável, isso pode ser medido. É praticamente é uma situação que se pode resolver. Então é isso. Eu estava a pensar agora nesses cinco exemplos que eu referi, exatamente que eu quero referir, porque nós estamos num contexto mundial, não podemos nos dissociar deles, não vamos ser engolidas, não, mas não podemos nos dissociar. E a nível internacional já existem várias iniciativas de justiça social organizacional que têm produzido resultados. E reparem, todo mundo ganha no processo de justiça social organizacional. Trago aqui o exemplo da McKinsey com o Diversity Wins, em que um estudo mostrou uma correlação consistente entre diversidade na liderança e melhor desempenho organizacional de mais de 1.000 empresas. A mesma coisa no Reino Unido, Living Wage Foundation. Os resultados da pesquisa que foi feita disseram que a maioria das empresas, 93%, reportaram benefícios de retenção e estabilidade. Portanto, a equidade cria previsibilidade. E depois, o Disability Equality Index nos traz dados, uma medição que nos diz de 0 a 10 ou de 0 a 100 o nível de inclusão da empresa. Portanto, a inclusão já é mensurável e o que é mensurável é gerível. E, por último, o Billion Dollar Roundtable, que no fundo é a transparência salarial. O Reino Unido obrigou legalmente as empresas a declararem ou a fazerem relatórios salariais. E a partir daí conseguiu-se identificar as disparidades salariais, sobretudo baseadas no gênero. E ao contrário do que se pensava que isso iria destruir as empresas, não. Pelo contrário, isto criou maturidade institucional. Então, para vocês verem que não é sobre gastos, é sobre investimentos. E neste processo dos investimentos, todas as pessoas ganham. Seguir, vamos então falar um bocadito sobre algumas respostas que nos dão, sobretudo nós, FTC, falar com as empresas sobre justiça social organizacional, pensando sobretudo na questão de gênero e acessibilidade. Muitas organizações dizem: nós promovemos o mérito, nós não olhamos para gênero, não olhamos para deficiência, nós promovemos o mérito. Ora, mas o mérito só é sustentável quando as oportunidades são equitativas. E nós sabemos que socialmente as oportunidades ainda não são equitativas. Portanto, modelos neutros, quando não analisados, sobretudo quando não analisados com dados, tendem a reproduzir padrões históricos. E que padrões são esses? Padrões de exclusão, padrões, padrões de desigualdade. Sem medirmos, se nós não medirmos, o mérito é uma narrativa. O mérito só é sustentável quando as oportunidades são equitáveis. Com medição, o mérito é governança. Portanto, nesse estágio da conversa, vocês podem perguntar então, como vamos fazer ou o que se pode fazer para termos então uma ação, a ação efetivamente voltada
organizacional. É preciso gerar dados. É claro, aí, produzir dados. Os dados são os maiores aliados da governação, são os maiores aliados dos gestores. É a partir deles que nós conhecemos o governo, vamos utilizar as melhores estratégias para passar para a implementação. Então, é preciso gerar dados. Como? Por meio de diagnósticos estruturados. Diagnósticos estruturados que nós, agora, a nível da RTP, fazemos e temos experiência na perspectiva da justiça social organizacional. Então, do meu ponto de vista, o primeiro passo não é formação. Até porque o próprio diagnóstico pode te mostrar que as pessoas têm informação e existem outras circunstâncias, outros empecilhos dentro da empresa que estão a causar o problema que a empresa está a vivenciar. É necessário, sim, fazer um diagnóstico técnico estruturado, que envolve uma análise de dados, uma revisão de registros e políticas, um levantamento inteiro de dados operacionais, entrevistas com pessoas-chave, questionário sobre o clima organizacional. Nós também fazemos o perfil de diversidade da empresa. Quando nós estamos a falar de justiça social, organizacional, o clima, a cultura organizacional é fundamental. Se as pessoas não estão bem, a empresa pode acreditar que está bem, mas mais dia menos dia o conflito vai causar ou vai trazer algum tipo de constrangimento que pode ser devastador. E também o cruzamento segmentado de dados, que é a integração e análise por grupos. Então, desta forma, nós vamos então conseguir ter um resumo executivo com um mapa de risco. A partir desse mapa de risco, a empresa tem uma ferramenta fundamental para se planificar, para agir. Então, as médias, idas e as médias, eu dizendo, quando nós ficamos ali num, é mais ou menos isso, é aquilo, elas tendem a ocultar desigualdades, crescimento e o próprio normal funcionamento da empresa. Não contar esconde também desigualdades que faz com que se acumulem os riscos. O clima organizacional em si não é de felicidade, sabe? Mediante estabilidade. Então, justiça social organizacional não é um tema ativista, não é um tema governamental do Estado, é um tema que interessa deve para o seu próprio interesse e para o interesse das pessoas da empresa e, consequentemente, para o interesse do país. É extremamente importante nós termos isto em atenção. Então, quando finalmente nós conseguimos convencer as empresas e as instituições que efetivamente precisam de muitos gestores ou gestoras, CEOs, não, mas nós já temos um RH forte e nós dissemos o seguinte: nosso trabalho não se substitui, mas sim fortalece a capacidade do próprio, né? E o conflito, no caso do conflito, pode surgir, o conflito sempre vai existir, tudo bem, faz parte, mas o conflito estrutural, em cima de invisíveis, este sim, para perceber que tipo de risco se trata, como ele se, como ele se como se manifesta muito mais para garantir uma abordagem estratégica na sua seu contato. E fala-se também,
Já está a crescer, isso, isso. Reparem, o diagnóstico que vai ser, ele não pressiona o que ele vai fazer é verificar a observação. E aqui vem uma outra pergunta. Mas vocês vão fazer um diagnóstico, ou então vão vir perceber onde é que estão os pontos nodais e se surgirem problemas sensíveis. Isso tem muito a ver com o tratamento. Nós, ou somos e isso, conforme as regras de transparência, sigilo profissional, etc., etc., é muito fácil de se contornar. O que nós fazemos é entregar o produto ao cliente, dar o relatório dos dados. Os resultados são propriedade exclusiva do cliente, da organização, no caso. Por isso, o uso pode ser estratégico e faseado conforme o nível de maturidade da empresa e conforme a capacidade financeira da própria empresa. Isso não deve ser problema. Portanto, não é um instrumento de exposição. Porque também nós, culturalmente, temos esse receio. Vamos numa empresa e vão dizer: olha, tem 10 homens, somente uma é que é CEO, por exemplo, ou numa equipa de 1.000 pessoas, não tem nenhuma pessoa com deficiência. E vamos dizer assim, estender a pessoa, como a gente costuma dizer. E não é isto, não é para isso que serve um diagnóstico técnico. Nós temos isso de exatamente. Então, estamos aqui. A ideia é, então, trazer-vos esses conceitos básicos para que possam se familiarizar com a terminologia, para quem ainda não se familiarizou, para quem já se familiarizou, vai reforçar. Quem quiser fazer questões, poderá deixá-la na nossa caixa de comentários e teremos todo o gosto em responder. Nós fizemos essa live assim muito brevemente para fazer na semana passada, infelizmente a energia agora, ficamos sem energia elétrica e a live de hoje também tivemos algumas questões no início, mas é desta forma que vamos aprendendo. Particularmente, acho que eu ainda estou no nível primário de questões tecnológicas. Então, já me aproximando do fim, para não roubar mais muito do vosso tempo, vamos celebrar sim o mês da Justiça Social. Foi que este mês comemorou-se no dia 20 de fevereiro, mas, como eu referi muito bem, a justiça social não se constrói apenas com discursos. Isto vale para as empresas, chamando aqui a atenção para o seu papel no processo da justiça, de concretização da justiça social de uma forma geral, porque as empresas são empregadoras, elas têm um número significativo de mão de obra e, portanto, têm sim um papel fundamental, embora diferenciado, mas fundamental na concretização da justiça social do país, sendo assim atores diretos ou parceiros do Estado. Então, a justiça social constrói-se com decisões estruturadas. Se a sua organização mediu estas dimensões, então está no caminho certo. Se nunca mediu, então ainda não sabe exatamente onde está. E aqui é necessário reiterar que deve ser um motivo de preocupação, porque um problema adiado ele não se resolve por si mesmo, ele tende a piorar. E aqui o primeiro passo, neste finalzinho, é mudar tudo. O primeiro passo é essa questão do diagnóstico, conhecer primeiro os riscos que tem
E, à medida que for explorando esta parte, poderá então, e eu recomendo sempre, mas não é obrigatório, uma consultoria especializada, poderá então fazer a devida, poderá atuar devidamente neste âmbito. E, nesse sentido, todas as empresas têm obrigações a nível da justiça organizacional social. Justiça social organizacional, melhor dizendo, todas. Inclusive nós, FTSEC, que somos uma microempresa, temos responsabilidade. O importante não é o tamanho da empresa, mas a decisão de começar a compreender sua própria realidade. Então, já para terminar, se esta conversa faz sentido para si ou para a sua organização, convido a continuar o diálogo conosco. Podem agendar uma conversa de 30 a 40 minutos. Gostaríamos muito, teríamos todo o prazer de conversar mais sobre o assunto. Ou então podem saber mais sobre os nossos cursos. Nós temos cursos específicos na área de justiça social, fazemos cursos por demanda também. Podem saber disso. Nós deixamos o link dos cursos na descrição do vídeo, aqui do vídeo do YouTube, e deixamos também o link, caso queiram agendar uma conversa, uma reunião de 30 a 40 minutos, para continuarmos a dialogar sobre isso, para explorar mais este assunto. Para finalizar, fizemos um pequeno quiz, vocês vão encontrar vídeo, um pequeno teste engraçado, porém muito pedagógico, para que vocês possam medir até que ponto a vossa empresa, ou mesmo vocês, se quiserem, podem até partilhar o resultado conosco a partir do nosso e-mail. Vocês vão encontrar também na descrição, mas que também tem aqui os nossos e-mails, nossos contactos, o nosso website. Qualquer situação, nós estamos ao dispor. Muito obrigada pelo tempo, pela esta live. Deixem os vossos comentários. Não deixem de nos seguir nas páginas nas redes sociais. Fora do Instagram, Facebook. E podem então, até 13. Força.